É isso. Qualidade do Essa é a conhecimento. pergunta sucinta do Oswaldo. Você está dizendo participação de Política, quem? da participação política do texto. Aham. Como juntar qualidade e participação política do texto? Bom, é uma pergunta difícil mesmo. Eu acho assim que essa pergunta é desdobramento da anterior, né? Tem uma parte do texto, né, que eu vou refletir alguma coisa sobre a linguagem como sendo algo que é concebido tradicionalmente, né, como um vetor, um transmissor de informações, etc. Né? Eu tenho percebido nas minhas pesquisas, por exemplo, que quando a gente fala, a gente está falando para si, a questão é que a gente não se escuta. Né? Então, não necessariamente eu estou falando para o outro. Né? Eu estou falando, me organizando, e aí sim o outro vai ser participativo nesse sentido. Né? Então, uma qualidade do texto, eu acho que é, talvez, tentar fazer esforços Sherazade, assim, no sentido de mobilizar o outro, né? De mobilizar e trazer o outro para aquilo. Né? Então, essas estratégias de construção de texto que contemplam, vamos dizer assim, os linguajares, né? As diferenças de expressão de linguagem em todo o seu espectro, né? Talvez seja um caminho, né? De falar a língua do outro, né? E quem é esse outro, né? Buscar uma adequação de linguajar, talvez, eu não sei, né? Um trânsito, né? E eu acho que quando a gente tem essa fala de si, por exemplo, no discurso feminista, por exemplo, você tem né, historicamente, tratando do feminismo como a fala de si, né, dos textos das mulheres, talvez isso seja uma possibilidade de aproximação, né, dessa fala de si. Então, a linguagem não é só falar para o outro, você fala de si para si e o outro está ali presenciando e ele é que vai né, escutar ou não aquilo, né, fazer sentido ou não com isso. Eu tentei, me esforcei aqui para responder a sua pergunta, mas vou pensar ainda mais sobre ela, assim, porque eu adorei. Obrigado. Vou pensar um pouco mais. Oswaldo, eu acho que você, como poeta, Alexandre também, sabe que isso aí essa é a questão da literatura, da poética, da poiesis, como o Alexandre falou, né? Antes de tudo, tem que ser poesia, né? Senão vira, enfim, essa discussão, né? Vira um panfleto, vira uma outra coisa, né? Então, esse é um problema. Isso, na verdade, é um problema, né? A gente quer falar, agora como falar? Eu acho que a gente se juntou com uma preocupação estética também, inclusive de dar uma unidade também ao livro, no sentido de, de não uma coesão de um objeto único e tudo mais, mas, enfim, é um livro, né? Então, que ele seja um livro, que não seja... Né? Senão a gente vai fazer outra coisa, a gente vai fazer um artigo, a gente vai fazer uma outra coisa, né? Então, essa eu acho que é uma preocupação central para quem quis escrever ali, né? Eu acho que é estética, o que classicamente vamos chamar aí de estética, né? De novo, é um risco. E é um risco constante, né? Vou ler de novo o texto e falar, mas essa palavra podia ter sido outra. Esse
é um outro problema. A gente quer fazer um ato político, mas a gente também quer fazer poesia. Então não é qualquer coisa, né? A sua questão sucinta é toda a teoria da literatura que eu não sei responder, que eu só tento. Ana, eu acho que você define bem, quer dizer, algumas questões, né, que estão por trás dessas três questões. Quando você diz que o livro é um livro, né? Quer dizer, na concepção do que seja o livro, né, mesmo nas suas vozes diversas, quer dizer, ele tem uma proximidade, né, com a consideração do que é o objeto livro, né? Mentado e pensado enquanto unidade. Né? Então, eu acho isso muito bacana, quer dizer, você dizer, é um livro, quer dizer, e ser um livro, né, aponta já para essa questão, né, fundamental da poiesis, né, e da poética. Ok? Beleza. Isso. Eu queria pegar uma carona na pergunta do Oswaldo e também na resposta da Ana para essa questão, chamar a atenção para um aspecto que, historicamente, no Ocidente, né, mas, sobretudo, a partir do romantismo e da Revolução Burguesa, o livro, esse objeto, essa unidade pensada política e esteticamente, ele sempre foi atribuído a um indivíduo, né? O papel do autor individual ele está muito fortemente, né, atrelado à ideia de livro e de poesia e de criação, né? Eu acho que o incrível da proposta e do ato, né, é justamente como essa unidade do livro ela se desdobra, né, em vários autores, em várias vozes, em um coletivo que inclui até as ações editoriais. Então, os editores entram também como fazendo parte desse coletivo, né? Então, se trata de uma ação conjunta, coletiva, que eu queria aproveitar essa ideia de ato que a Ana repetiu algumas vezes para trazer uma questão que é uma questão que normalmente quando os jornalistas vão entrevistar um autor que está lançando um livro, né? O autor quer falar daquele livro que ele acabou de lançar e o jornalista, em busca de um furo, pergunta: e o próximo livro? Né? Então, eu vou fazer isso, eu vou perguntar pelo próximo livro, mas baseado no próprio título que vocês deram. Né? Vocês chamaram esse livro de Primeiro Ato, Cachorro em Cena. Não vou nem perguntar pelo cachorro, deixa os leitores descobrirem o cachorro durante a leitura. Mas quando vocês pensaram primeiro ato, qual é o segundo ato? Alexandre, não necessariamente nós pensamos num segundo ato, né? Mas tomando a palavra primeiro como alguma coisa potencial, né? Relativa às aproximações que nós estávamos tendo, né? Então, esse ato coletivo, né? Ele, como primeiro ato, disparando não só uma ideia de uma segunda publicação, mas de outros atos nossos, né? Em conjunto ou separadamente com outros grupos, né? Assim eu tive essa percepção, mas a sua pergunta é muito interessante, porque pensar numa segunda possibilidade, né? Numa sequência, para mim é interessante, né? Ver o resultado dessa primeira e dar prosseguimento com esse grupo, agregando outras pessoas, seria maravilhoso. Eu acho que o primeiro ato abre para outros atos. Eu acho que ficou mesmo assim, como se fossem duas pontas, né? Pode acontecer. E eu acho que vai acontecer, sim. Acho que
não necessariamente com as mesmas pessoas, mas eu acho que como um coletivo mesmo. Acho que a gente quis, como disse o Luiz, fazer aproximações, né? Que foi até um nome que um título que a gente pensou em primeiro, né? Aproximações, mas aí depois, costurando o livro, né? Respondendo também a pergunta do Oswaldo, né? Fazendo um livro, a gente viu que como livro tinha ali uma cena do cachorro, né? Comum, e tinha atos comuns, né? E aí a gente acabou mudando o nome, mas eu acho que as aproximações vão vir e vão ter outros atos, e acho que também, como são vozes, é um livro coletivo, acho que tanto coletivamente como individualmente, né? Acho que a gente consegue, é aquela banda que também tem projeto solo, né? Acho que a gente vai fazer um segundo livro, um segundo ato, e projetos solos também, né? Acho que também esse isolamento também acho que está fazendo a gente sair produzindo coisas, né? Eu acho que cada um está também fazendo coisas que depois a gente vai juntar ou não, né? Acho que vai ter segundo ato, sim. Só uma questão em relação ao primeiro ato e ao segundo, terceiro, quarto, quinto ato. Seria interessante, né, quer dizer, talvez abrir esse segundo ato para pessoas, no sentido mesmo da ausência de vocês, né? Que isso seja um incentivo para pessoas fazerem atos poéticos, né? E aí, como editor, quer dizer, seria um belo pensar uma bela coleção, digamos assim, de atos, né? Uma implementação editorial mesmo. Eu acho que isso, quem ler ou assistir e verificar, né, esse primeiro ato, se sinta incentivado a criar atos. Eu acho que seria bem bacana. E atingiria aquilo que o Alexandre falou do livro não como consubstanciação de um autor, né? De uma individualidade. Né? Acho bacana, sim, com certeza. Ser um projeto, né? Sendo bacana, assim. Uma abertura, né? Para participação, para aparecimento de vozes, das mesmas, outras e mais outras, quem predispuser, né, a poetar, né, com atos, a fotografar. Bacana. Bom, o livro está sendo lançado hoje, né? Vai ficar disponível, já está disponível no site da editora. A gente podia mostrar um pouco, né, do livro.